Amém. Louvado seja o nosso Deus por esse nosso momento de oração, né? Para quem vai nos acompanhar depois em casa, nós terminamos agora o nosso momento de oração. Nós não gravamos, né, para transmitir, a gente só grava o estudo. Amém? Então hoje nós iremos dar continuidade ao estudo que nós temos realizado aqui na congregação sobre a identidade presbiteriana, beleza? Então nós temos construído aí relembrando na realidade, né? Relembrando todo o ensino doutrinário da nossa igreja presbiteriana, por que a igreja foi fundada, quem fundou, qual foi o objetivo, né? Da onde que foi retirado. Nós vimos que foi por meio de um homem lá na Escócia, chamado John Knox, né? Por meio dos reformadores ali, com a ajuda de João Calvino, e ali foi tudo retirado das Sagradas Escrituras, como nós vimos com relação ao governo da igreja, né? Essa forma de representatividade, o governo de presbíteros, da igreja presbiteriana. Nós vimos ali que a nossa base são as Sagradas Escrituras, a nossa base de fé e prática. Nós também criamos em alguns concílios da história da igreja, nós passamos rápido por isso aí, né? Vimos esses 1000 anos de escuridão da história da igreja, vimos sobre o governo, vimos sobre a reforma, né? Algumas terças-feiras atrás, e o ponto auge da reforma, que foi a doutrina da justificação pela fé, onde Martinho Lutero foi ali e foi o estopim da reforma, digamos assim, né? Ele pregou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e a gente entrou em 5 pilares, que foram os pilares principais da reforma, que foi até sistematizado tempos depois, mas foram as bases que os reformadores usaram para poder reformar, porque o ponto principal era reformar a igreja e não haver uma cisão, né? Uma abertura, um racha na igreja católica, apostólica romana. Então a vontade não era essa, mas como não teve alternativa, então os reformadores saíram e começaram novas igrejas conforme as Sagradas Escrituras. Beleza? E esses 5 pilares são que permeiam, que deveria ser uma regra, onde todas as igrejas chamadas evangélicas protestantes, com os quais nós fazemos parte, deveriam seguir, que são os 5, conhecidos como os 5 solas da reforma, ou os 5 somente da reforma. Nós vimos que a nossa base deve ser somente as Escrituras, contra todo dogma, tradição da igreja, como é dito e ensinado no catolicismo romano. Nós vimos que o único que pode nos reatar a nossa comunhão com Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, por isso somente Cristo, né? Não existe um homem, como nós fizemos até alusão sobre o Papa, né? Eu cheguei a citar aquela questão do vigário de Cristo, o que significa, sobre o Papa. Então, somente Cristo, ele é o nosso mediador, não existe outro homem, nem os santos que são citados pelo catolicismo romano na sua tradição, né, na vigência lá do Papa, na sua fala, no ex-cátedra, não existe isso. Somente Cristo é o único caminho, é a única verdade, Ele que é a vida e nos dá a vida. Então não existe outro meio, somente Jesus Cristo, somente Cristo, solos Cristo. E hoje nós veremos o terceiro ponto, que é somente a graça. Por quê? Essa construção, né? Somente a Escritura, porque a Escritura aponta para Cristo. E Cristo, Ele vem para nos salvar. Mas como é que nós nos chegamos a Cristo? Porque a Escritura nos diz que nós temos que ir a Cristo, correto? Né? Nós temos que ir a Cristo. E isso teve um grande problema no decorrer da história da igreja. Então hoje, o nosso tema é, né, dessa construção doutrinária da nossa igreja presbiteriana, do que nós cremos, e todo o protestantismo deve crer dessa forma, né? Significa somente a graça, que é somente pela graça nós somos salvos. E a graça, ela inclui muitas coisas. Mais uma vez, a gente vai dar só uma breve passada, aquela, como meu pai falou, gerar uma curiosidade. A gente veio conversando hoje no carro, meu pai falou, é bom para a gente gerar uma curiosidade, né? Para que as pessoas possam buscar por si só, né? A gente está dando, como eu disse da outra vez, o caminho das pedras, e a gente vai buscando conhecimento ao decorrer da vida de cada um. Então hoje nós veremos somente a graça, né? Somente a graça. Por quê? Para nós chegarmos a Cristo, nós entendemos que nós precisamos que Deus move em nós. Só que não foi assim ao decorrer da história, e não foi assim na época dos reformadores.
Porque teve um problema antes da época dos reformadores, por meio lá do século IV, século V. E o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, houve alguns ensinos heréticos, ensinos errôneos, de pessoas que eram os mestres ali, monges, e eles tentaram resolver um problema, porque eles não conseguiam entender como era ensinado certo tipo de doutrina. Exemplo, Agostinho de Hipona, nós citamos ele alguns dias atrás. Ele foi um homem que criou, retirando das Sagradas Escrituras, ele deu um nome para o que aconteceu com o ser humano com relação a Deus, na queda, que é a doutrina da depravação total, que muitos falam que é de Calvino, né? Só que não é, foi o Agostinho que sistematizou esse pensamento lá atrás, que o homem é totalmente depravado. O que significa isso? Ele disse que o homem não tem condições de ir a Deus sozinho, porque o pecado, chamado pecado original, ele corrompeu todas as faculdades do homem, tanto espirituais como materiais. Então o homem ele é totalmente corrompido. Se o homem ele é totalmente corrompido, juntando com o que a Bíblia diz, significa que ele está morto espiritualmente, como nós lemos em Efésios. Então não tem como. Só que existiu um homem que ele começou a ensinar isso de maneira contrária. Para ele, o ser humano ele não estava totalmente corrompido. Ele tinha condições de ir a Deus sozinho, porque o homem é bom. E o nome desse homem é Pelágio. E aí nasceu um erro que o catolicismo romano deu prosseguimento, só que de uma outra forma. Mas se começou onde? Com Pelágio, que é o chamado pelagianismo. E esse termo, né, que deriva desse monge lá da Britânia, chamado Pelágio, o que ele ensina? Ele nega esse pecado original. Né? Agostinho combateu ele naquela época. E essa doutrina ela defende, como eu disse, que o homem ele não possui, que o homem possui, eu falo sempre o outro, né? Aí quando eu vou falar o errado, ele confunde. Ele ensina que o homem possui capacidade total de decidir o seu futuro, com relação a Deus. Ele tem capacidade total. Só que se a gente parar para analisar, você tem capacidade de deixar o seu cabelo não ficar branco? Então a gente já não tem capacidade de tudo no futuro. Quem dirá algo espiritual, que nós nascemos corrompidos, né? Então, esse homem ensinou isso. E esse ensino, eu estou resumindo bem, para a gente poder andar. E esse ensino, ele foi combatido lá por Agostinho, como eu disse, e foi decretado como heresia no concílio de Éfeso, que foi o terceiro concílio da igreja, em 431. Então, heresia, esse ensino a gente não quer, porque é contrário às Sagradas Escrituras. Beleza? Só que depois se passou um tempo e nasceu um ensino chamado semi-pelagianismo. Por quê? Alguns homens daquela época, os teólogos, os monges, né, os padres, eles pegaram esse ensino de Pelágio e falaram, mas ele não está totalmente errado. Olha o problemão. Ele não está totalmente errado, porque o homem realmente tem vontade. E ele exerce uma vontade. E realmente a Bíblia diz que nós temos que buscar a salvação. Nós temos que buscar o nosso se arrepender, né? Cristo falou, arrependei-vos, é uma ordem, se arrependa. Então eu tenho que me arrepender. Só que a Bíblia também diz que é Deus que nos concede o arrependimento. É Deus que vai nos conduzir a esse arrependimento. A gente não consegue nos arrepender sozinhos. Então esses homens querendo resolver esse problema de uma possível soberania de Deus, como nós cremos, para eles uma possível soberania de Deus, mas que ela sendo trabalhada junto com a responsabilidade humana. Eu sou responsável pelo meu pecado, e pela minha salvação, porque eu tenho que ir a Cristo. Se é somente Cristo, eu tenho que ir a Ele. Mas como eu faço se Deus é totalmente soberano? E se é Ele que vai ditar quem vai ser salvo ou não? Olha o problema, né? Só que a Escritura é clara. Às vezes, uma decisão que eles tomaram, querendo resolver um problema, eles ficaram no campo filosófico, no campo da mente, dos pensamentos. E muitos esqueceram de ir para o solo da Escritura, somente a Escritura, e buscar ali resolver os textos que falam das duas coisas, só que a Bíblia ela não se confunde, a Bíblia ela não se contradiz. Então, se tem duas formas que é dita,
essas duas formas têm uma maneira de se chegar a um ponto fim dessa questão. É você pegando, estudando ela no completo, né? Fazendo a exegese dos textos, das palavras dentro do seu contexto, dentro do que a Bíblia fala sobre quem é Deus. Lembra como nós falamos de Deus? Eu citei um ponto que é muito interessante, que é com relação à onisciência de Deus. Deus, por que Deus conhece o futuro? Deus não conhece o futuro porque Ele está observando dentro do seu poder de olhar no futuro o que você vai fazer para Ele tomar uma decisão. Deus não está tomando decisões em segundo plano, esperando a decisão do ser humano, a tudo que vai acontecer. Deus não espera um homem ter uma atitude de meter uma mão em uma arma para poder efetuar um assalto e para ele colocar uma viatura passando naquele local para proteger uma pessoa. Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus já criou, já sabia que as pessoas iam se corromper, mas Ele resolveu criar dessa forma. Então a onisciência de Deus parte da criação, porque Ele criou, por isso Ele sabe. Não porque Ele olha lá na frente o que a criatura iria fazer, daí Ele vai tomar uma decisão secundária. Deu para compreender? Estou tentando ser o mais simples possível. Então, nós quando entendemos quem é Deus, quem nós somos, nós vamos entender por que a graça. Com toda a profundidade que a Escritura vai nos dar. Porque a graça, essa doutrina da graça, ela não pode caminhar junto com o pelagianismo, porque se eu sou bom, para que eu preciso de Deus? Certo? Por que eu preciso ser salvo? Se eu sou bom. Se eu sou bom, lembra que eu comentei aqui algumas vezes, aquela conversa do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, quando ele fala, mas isso e aquilo, aí ele fala, vocês estão falando que é melhor que o outro, só existe um bom. E bom que é Deus. Ele está falando dele. Por quê? A palavra boa, quando ela é colocada na conotação moral, só é bom quem é moralmente completo, perfeito. E quem é moralmente perfeito? É quem cumpre a lei moral de Deus. E qual é a lei moral de Deus? Os 10 mandamentos. Você cumpre os 10 mandamentos? Então não existe ninguém bom. Simples. Como 2 mais 2 são 4. Quem é o único que cumpriu a lei moral de Deus? Os 10 mandamentos? Jesus Cristo. Homem. Também Deus. Ele cumpriu. Então ele foi o único que pisou nessa terra que foi bom. Que continua sendo bom no céu onde ele está reinando. Beleza? Então, a graça com o pelagianismo, ela não caminha. E aí eu comecei a falar. E no século seguinte, na frente, entrou o semipelagianismo, que foi tentado resolver. Até entendível esses homens, eles tentaram, eles não compreendiam. A eles pode ter sido que foi vendado esse conhecimento. Né? Não sei porquê, mas a Bíblia diz que muitas vezes Jesus quis pregar por meio de parábolas para que as pessoas não entendessem. Pode ser também. Mas não vamos sair muito. E esse termo semipelagianismo, né, ele é derivado do pelagianismo, eles tentarem resolver. E teve um homem que foi o maior expoente dessa doutrina, que foi João Cassiano, que ele também vivia lá no monastério de Massília. E esse homem ele foi muito influente no semipelagianismo, no tanto que muitas vezes o semipelagianismo ele é chamado de cassianismo. Não sei escutar cassianismo, está falando de semipelagianismo. São nomes, né? Estranhos, né? Que a gente não fala no dia a dia. E essa linha de pensamento trata dessa obra como se fosse na teologia tem um termo que é dado sinergia, né? Tem o termo monergia e sinergia. O que significa isso? É como se fosse a obra da salvação, ela é sinergista. O que significa isso? O homem coopera junto com Deus na obra da salvação. Deus só salva o homem porque o homem vai a Deus. Se o homem não for a Deus, Deus não vai salvar. Deus fica esperando a atitude do homem. E quando o nosso entendimento é uma obra monergista de Deus, que a salvação é uma obra monergista. O que significa? Deus não está esperando o homem. O homem vem porque Deus vai ao homem. Aí por isso o homem vai a Deus. Certo? Por isso que Efésios vai dizer, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados.
e essa obra de Deus vinha ao homem, o homem merece? O homem tem mérito? O homem tem alguma coisa que Deus possa olhar para ele? Poxa, você é bonitinho, eu vou aí te trazer para mim. Tem alguma coisa? Não, pelo contrário. Nós lemos vários textos que Deus está irado com a humanidade, que Deus quer fulminar o ser humano por causa do seu pecado. Tem aquela falha errada que eu já escutei muitas vezes, infelizmente, em igrejas presbiterianas, pastores presbiterianos dizendo: ah, não, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. É verdade isso? Se você é detentor do pecado, Ele te odeia junto com o que habita em você, porque você pratica o pecado. Se Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador? Não, Ele odeia o pecador. Isso aí. Aí, viu? E não tem como, é algo contraditório. Se Deus ele odeia algo que está na sua natureza, que se tornou natureza sua, nós somos pecadores porque a nossa natureza está corrompida pelo pecado. Então nós exalamos pecado. Isso aí. Isso aí. Agora, deixa eu diferenciar. Nós, após a conversão, nossos pecados foram perdoados, foram pagos na cruz do Calvário. E agora o sangue de Cristo nos cobre o nosso pecado, né? Ele fez propiciação pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado em prol para pagar a minha dívida. Aí Deus me adota. A minha dívida está paga. Então ele não mais me odeia. Agora ele me ama. E ele me ama como o filho dele, porque ele ainda me adotou. Então é diferente, entendeu? Nós somos pecadores redimidos. Não, você vai continuar pecando porque a sua carne ainda não foi transformada. Então, quando Jesus voltar, você vai ser transformado. Entendeu a diferença? Então, quem não está em Cristo, ainda é velha criatura, ele peca, ele continua pecando. E ele tem prazer no pecado. Então, Deus odeia tanto ele quanto o pecado que habita nele. Porque ele peca por causa do pecado que habita nele. E o semi-pelagianismo diz que nessa obra sinergista, essa pessoa que Deus odeia, ela consegue ir até Deus sozinha. E Deus aceita ela. Só que nós vemos em Abacuque 1,13 que Deus é tão puro de olhos que ele não pode o quê? Contemplar o mal. Então como que uma pessoa ela pode ir sozinha a Deus? É impossível. Paulo vai dizer que tem as coisas espirituais em Coríntios, elas se discernem a quem é espírito, a quem nasceu do espírito. A quem é o ser espiritual. Se você está morto em seus delitos e pecados, não tem como você entender o Evangelho. É impossível. Então, como que Deus salva essa pessoa? Efésios capítulo 2, como nós lemos. Abre aí, Robert, por favor, coloca aí. Efésios capítulo 2, que foi o texto que nós lemos. Então, e essa doutrina do semi-pelagianismo, ela também foi decretada como heresia no Concílio de Orange, em 529. Porém, qual é a prática da Igreja Católica hoje? É uma salvação obtida pelas obras. É a mesma coisa que os reformadores lutaram naquela época, na Reforma Protestante. Continuou-se. É como se tivesse... Não, esse ensino está errado, mas... pegaram como se fosse quase mais do que a metade dele e continuou colocando em prática. Não, é pela graça. De Deus vir a você já é uma graça. Aí foi sendo transformado de forma sutil, mas é a mesma coisa. Você tem que buscar. E isso acabou entrando aonde também? Nas igrejas evangélicas. Porque a igreja evangélica tem muitas igrejas que falam: você pecou hoje, você perdeu Então a salvação ela está condicionada à sua vida de santidade. Só que, então, essa pessoa que está salva, né, em uma determinada igreja dessa, ela não peca. Né? Porque se ela pecou, ela perdeu a salvação. Entendeu? Aí vai entrar aquela questão da doutrina da eleição, da doutrina da predestinação. Então eu sou eleito, eu posso pecar. Não, negativo. Porque quem nasce de novo não tem mais prazer no pecado, ele é nova criatura. Então ele não vai viver pecando. Ele vai tropeçar, mas ele não vai pecar. Vou cometer um adultério, maravilhoso, eu adoro.
ou ama adulterar, ele não vai fazer isso. Ele pode cair numa fraqueza muito grande, briga no relacionamento, deixou de ler a palavra, deixou de orar, deixou de ter comunhão, não se alimenta mais, foi esfriando, aí Satanás veio com aquela bandeja, ó, a culpa é dele, mas ele vai cair, entendeu? Mas depois vai se arrepender. Se ele for um cristão verdadeiro, ele vai retornar, entendeu? Então, como é que acontece a salvação do ser humano? Se não é por meio dele, junto com Deus, na obra sinergística, se o ser humano ele não é completamente bom, ele é totalmente corrompido pelo pecado, é somente pela graça de Deus. Deus tem que olhar para o ser humano de uma maneira que ele tenha misericórdia daquela pessoa. A graça, o que significa a graça? A graça é um favor imerecido. Então Deus faz um favor pelo pecador, por aquele eleito, aquele que ele escolheu, porque é ele que vai vir operar. Então ele opera naquela pessoa de uma maneira que ele quis. Por quê? Porque ele foi misericordioso. Ele olhou com compaixão para a miséria daquela pessoa, aquela miséria espiritual que ela estava. Ela não tinha condições. Então Deus olhou e falou: não, eu quero você. Desse jeito. No tanto que em Romanos 9 ele diz: eu terei misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não está condicionado se você quer ou não. Porque na realidade, Romanos capítulo 3, Robert, perdão, pedi para ele abrir ali, depois a gente volta aqui. Abre Romanos capítulo 3. Capítulo 3, verso 10. Olha o que Paulo diz. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Então ninguém é justo perante Deus. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não há justo, porque estão todos corrompidos, não tem ninguém que se justifique diante de Deus. E se não tem como você se justificar diante de Deus, significa que você não entendeu foi a nada, porque você está morto. Olha lá, então não há quem entenda. Não há quem entenda o quê? O Evangelho. O ímpio não vai entender o Evangelho, porque ele não consegue entender. Ele não consegue entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, a profundidade da miséria espiritual que ele está. E quando ele está nessa miséria e não consegue entender, ele não busca Deus. Pela graça de Deus, igual nós cantamos. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Ele não consegue entender. Então Deus precisa vir a essa pessoa. Ia ser um ato gracioso. Por isso que os reformadores falaram: a salvação, a ida a Cristo Jesus, a pessoa ela só vai ser conduzida por meio da graça. Somente a graça. Não é por obras. Agora sim, Robert, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que é um texto muito, muito disputado entre os teólogos de visões diferentes. Porque pela graça sois salvos. Então a salvação ela vem por meio de quê? Da graça. A graça é um favor imerecido de Deus. Eu até coloquei aqui, ó. É a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, traz elas de volta para Cristo, apontando para Cristo. E nele guarda essas almas, fortalece elas, fazendo com que cresçam na fé cristã, em conhecimento, em afeições e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs, das boas obras. Então a graça, a salvação é pela graça. E qual é o meio, que vai ser o próximo ponto? Como é que a graça opera nessa pessoa, quando Deus vem? Por meio da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? O que é isto? O que significa isto? A salvação e a fé. Os dois são o quê? É dom de Deus. Dom não nasce com você. Você não gera fé. É ensinado que você gera fé. Você não gera fé. Fé é algo espiritual. Como é que o morto vai gerar algo? Se minha esposa estivesse morta, ela geraria um bebê? Não tem como. Ela precisa estar viva, saudável, para poder gerar um outro ser. Então é impossível. Então precisa de alguém exterior vir operar nessa pessoa que está morta, espiritualmente falando, né? Uma morte espiritual, que foi a primeira morte
na quebra do relacionamento entre Deus e os seres humanos. Primeira morte, a morte espiritual. Segunda morte, adquirida depois disso, a morte natural. E se a pessoa não for alcançada pela graça, por isso nós dizemos, né? O ano não foi alcançado pela graça. Houve a conversão. O ano foi alcançado pela graça. Quando você ora, Senhor, converte fulano de tal, mas não é ele que tem que, não é ele que salva? Não, é Deus que tem que ir ele. É por isso que nós oramos assim. Então, se essa pessoa não for alcançada, ela vai ter a terceira morte, que é o lago de fogo. Entendeu? Então, é dom de Deus. Esse dom de Deus, que é a salvação e a fé, ela só vem por causa da graça. Não é porque eu tenho que colocar lá uma moeda no gasofilácio, como foi lá na época lá de Roma, na época da Reforma Protestante, e as indulgências. Não é porque eu vou comprar o meu pedacinho de terreninho no céu, igual tem lugares que vendem aí, igrejas neopentecostais. Ou eu não vou passar na fogueira santa, essas doideiras que acontecem, heresias, maluquices, criadas por esses heréticos apóstolos que existem por aí, essas maluquices que existem. Enfim, entendeu? Então, a salvação ela é por meio da graça, não tem como. E as Escrituras apontam para isso. As Escrituras apontam para Cristo. E as Escrituras apontam que para nós chegarmos a Cristo, nós precisamos da graça de Deus. Abre aí, Robert, lá em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz pregando perante lá o rei Agripa. Atos capítulo 26, a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso 16. Paulo está falando do evangelho, o que ele diz? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Está falando do envio dele, né? Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Tem outro texto também, abre em Atos também, Atos capítulo 2, no final do capítulo 2, vamos lá. Tempo é curto. Atos capítulo 2. Verso 47, último verso, 47. Aqui ele está falando como viviam os convertidos. Aí está falando que eles repartiam pão, que eles vendiam suas propriedades, estavam todos juntos, tudo tinha em comum, ao fim da perícope. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles estavam congregando, louvando a Deus, estudando a palavra do Senhor, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem estava acrescentando na igreja? Era o homem sozinho? Era o homem que estava acrescentando alguém? Quem que acrescentava os crentes na igreja? Era Deus. Então quem é que chama alguém lá fora? Claro que ele nos usa, nós devemos ir lá. Mas se, vou até dizer que a gente não concorda, mas se eu não for lá fora, Deus vai trazer. Porque ele tem eleitos, mas eu tenho que ir lá, porque a ordem é pregar o evangelho. E essas pessoas virão por meio do evangelho, da pregação do evangelho. A fé vai ser gerada por meio da pregação do evangelho. Por isso que eu sou chato falando, né? Tem que ter Jesus, tem que ter fala do pecado. Por quê? É o evangelho, você tem que entender porque você é pecador. E você tem que entender porque você tem que ser salvo, senão não adianta nada. Você seja a melhor mulher do mundo, mas se não tiver Jesus, você vai viver para você.
Ah, mas por que eu tenho que ir para Jesus? Aí, porque você é pecadora, porque ele morreu por você, ele veio pagar o que você não conseguiria pagar. Isso tudo é por meio da graça, porque você não tem condições de fazer isso sozinho. Então Jesus, ele é o seu suporte emergencial, que vai se tornar o seu salvador. Ele é o seu único salvador, não tem outro caminho, não tem outra explicação. E você vai viver para ele. Ah, por quê? Porque eu vou alcançar a salvação? Não, porque ele já te salvou. E aí você vai viver em gratidão ao que já aconteceu. É o contrário. Eu não vou viver me descabelando, porque eu vou perder minha salvação. Não, eu faço porque foi me dada de graça. Tem uns teólogos que até dizem, ainda bem que a minha salvação, ela está nas mãos de Deus, porque se ela estivesse na minha, é como se eu enfiasse a mão dentro de um balde e levantasse, a água vai toda embora, não fica uma gota na minha mão. Eu não consigo segurar. Agora, quando está nas mãos de Deus, Romanos 8, que ele separará do amor de Cristo? Será a morte ou a vida? Principados, potestades? Não tem o que pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E como é que esse amor chega em você? Por meio da graça, mediante a fé. Verso 9, Efésios 2 de novo, meu filho, obrigado. Efésios 2, verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie, que é o último ponto que a gente vai ver. Porque toda a glória só pode ser dada a Deus. Por que Deus salvou? Capítulo 1 de Efésios, que vai ser o último ponto. Capítulo 1 de Efésios. Olha o que Paulo diz. A partir do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados, irrepreensíveis perante ele, e em amor, ele nos amou, a bondade de Deus operando, e em amor nos predestinou. Ele mexeu no teu destino, não é você que comanda, ele te predestina. Ele te predestinou para ele, para a adoção, ele vai te adotar, a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a vontade dele. Ele não se aconselhou com ninguém, é a trindade ali, resolvendo, para o louvor, verso 6, para o louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para que Deus salva? Para que ele seja glorificado. Por que ele salva? Para que a graça dele seja louvada, a bondade dele seja louvada. Por isso que a gente diz que o evangelho ele tem dois pontos. Deus vai ser glorificado tanto pela salvação quanto pela condenação. Porque aqueles que não aceitarem, eles vão ser condenados, eles já estão condenados, segundo João diz. Mas aqueles que foram alcançados pela graça, uma graça soberana, Deus vai ser glorificado, porque ninguém tinha que ser salvo. O certo era todo mundo ser condenado, mas como na essência de Deus, Deus é bom, então Deus resolveu botar em prática a sua bondade. Ele foi um Deus benigno. Ele colocou a benignidade, ele foi lá e a bondade operou em ação. E aí ele olhou para você, para a sua miséria, teve compaixão. Vou ter misericórdia da miséria, teve compaixão. Aí você, dentro daquele saco de laranja podre, você mais uma, ele, deixa eu ver a pior aqui. Quero você, vem cá. Porque agora maior vai ser quem? Pegar uma pessoa que é certinha, bonitinha, quase não tem pecado? Não, Agora maior ele convertendo o pior de todos. Só que as pessoas não conseguem entender isso hoje, Então, se eu fui alcançado pela graça, significa que eu sou o pior de onde eu vivia. E isso é glória para o meu Deus. E essa salvação é somente pela graça. Pela graça. É por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Beleza? Então, esse é o ponto. É o terceiro ponto. A salvação, ela é concedida, por meio da graça. E aí as outras passagens vão dizer que falam que nós temos que se arrepender, porque nós temos que responder esse chamado. Deus não pode fazer por nós o que nós temos que fazer,
que é responder, é nos arrepender. Nós não somos robô. Ele nos sopra a vida. Você recebeu uma nova vida e agora você vai responder a esse chamado dele. Quando ele fala, arrependa-se, pecador, do seu pecado e crê no Evangelho. Aí você realmente, Senhor, tu é tudo errado. Aí você se arrepende e olha para Cristo e crê em Cristo Jesus, crê na sua obra, e aí você já está salvo. E agora você, todo dia, você vai começar a crescer, a buscar, e vai crescer intensamente para que você se alinhe, se conforme a imagem e semelhança daquele que te salvou, do Cordeiro, para que chegue no final você possa se apresentar a Ele lá, não em perfeição, mas uma vida santificada, purificada, uma vida que iluminou onde passou, uma vida onde salvou, onde fez a diferença onde estava, uma vida que vai apontar para que todo mundo veja a graça de Deus e falar, fulano de tal, esse é crente? Esse está um bom pai de família, essa mulher agora é uma boa mãe, uma boa filha, ela só pode ser um milagre, e realmente é um milagre. E aí Deus glorifica o seu nome. Beleza? Então a salvação não é por meio de obras, o ser humano não tem qualquer possibilidade alguma de ir a Deus sozinho, é Deus que vai a ele, e isso é para a glória de Deus, é para glorificar o Senhor. E o ser humano não pode, nem se ele tivesse condições, ele não poderia, porque as Sagradas Escrituras dizem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Beleza? Alguma dúvida? Depois a gente para, se tiver dúvida, coloca lá no grupo, então a gente conversa depois. Eu dei uma passada muito rápida aqui sobre se somente tem muitas. Esse é o ponto que tem mais explicação no YouTube, né? Eu não assisti na minha vida a correria, né? Eu estudei com o material que eu tenho. Mas se você quiser buscar aí, tem muitos pastores presbiterianos, batistas que são reformados, a maioria, né, a sua grande maioria, alguns congregacionais que falam muito bem sobre esse ponto, que é um ponto onde, infelizmente, hoje em dia, não somente no catolicismo romano, né, que é ensinado pelas obras, uma salvação obtida pelas obras, mas também em muitas igrejas, e bota aí umas 70% ou 80% das igrejas evangélicas do Brasil, elas creem que a salvação, essa graça, ela é meio que corrompida, que você atua junto com Deus, que essa graça, eu não vou falar agora porque a gente vai ver lá na frente, quando a gente for abordar o Sínodo de Dort, que vai falar ali sobre essa relação do chamado arminianismo, que fala que você opera junto com a graça. Eles não negam a graça, mas que você opera junto com a graça. Mas só que na grande realidade a forma de crer é igual à forma do católico. Então é como se o arminianismo hoje é um catolicismo disfarçado, porque crê da mesma forma. Beleza? Depois a gente vai vendo isso aí com calma. Vamos orar para terminar o estudo? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque mais uma vez o Senhor falou conosco, o Senhor tem nos mostrado por meio da tua palavra como que o Senhor nos salvou, por que nós estamos aqui. E nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque sabemos que não tínhamos condições algumas de nos achegar a Ti. Nós agradecemos pela vida desses homens também que o Senhor iluminou ao decorrer da história, como os reformadores, esses homens que lutaram aí, os pré-reformadores, que lutaram para poder que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, seja ensinada com fidelidade, e que não tenha nenhum outro tipo de ensino que venha caminhar junto, Senhor. Obrigado pela Tua graça, por essa maravilhosa graça que nos acordou do sono da morte, que nos transportou do reino das trevas para o reino de luz do Teu Filho amado, que nos adotou como Teus filhos, nós que éramos Teus inimigos, Senhor. Obrigado, Pai. E te pedimos que o Senhor continue operando essa graça em nosso meio, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, dos nossos vizinhos, de onde nós andamos, para que por meio de nós, pregando o Teu Evangelho como é a Tua ordem, por meio da nossa vida de um bom testemunho, que os Teus eleitos sejam alcançados e que a Tua graça seja estendida a essas pessoas que nós conhecemos, onde nós moramos, trabalhamos, convivemos, e que para que a Tua glória, com um fim único, que a Tua glória seja louvada, que a Tua graça, melhor dizendo, seja glorificada, assim como Tu queres, como o Senhor disse na Tua palavra. Ele já te agradecemos, pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, assim te adoramos e te louvamos nesta noite, e um obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, vou com Deus.